Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Amém, vamos para a palavra. Glória a Deus, eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para cada um de nós nessa manhã, pessoal do louvor, amém. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho, capítulo 1 de Marcos, versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Nessa manhã eu quero falar um pouco sobre arrependimento e fé. Quem nós éramos e quem nós somos. Arrependimento e fé. Quem nós éramos e quem nós somos. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Arrependimento e fé, quem nós éramos e quem nós somos. Essas coisas estão intimamente ligadas. O Evangelho, nós nos tornamos participantes do Evangelho através do arrependimento. O homem não pode nascer de novo sem se arrepender, sem reconhecer. Vamos ler Marcos, capítulo 1, versículo 15. Espero que você em casa esteja aí no conforto aí do seu sofá, da sua cama. Pastor, eu gostaria de estar aí mesmo, né? Eu entendo, mas nesse momento nós não podemos estar. Eu só quero que você entenda uma coisa. A situação no Brasil hoje, ela não é simplesmente uma pandemia. A nossa situação no Brasil hoje é ideológica. O vírus é secundário para muitos dos nossos políticos. Eu não estou falando que o vírus não existe, eu estou falando que o foco não é o vírus, é ideológico. Contra a família, contra valores e contra os princípios. Só que a igreja do Senhor, ela vai prevalecer. Porque ela não é humana, ela não é uma estrutura. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Se nós tivermos que morrer pelo Evangelho, nós morreremos. Ou pelo menos alguns de nós. Se tivermos que ser presos por causa do Evangelho, nós seremos. Mas a nossa fé nós não vamos negar. Amém? Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Preste atenção agora. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé. Arrependei-vos e crede. Preste atenção. O verdadeiro arrependimento, irmãos, precisa ser acompanhado por fé. O verdadeiro arrependimento precisa ser acompanhado com fé. Por quê? Porque o arrependimento que não é acompanhado de fé nos faz permanecer na mesma condição. O arrependimento precisa ser acompanhado por fé, ou com fé. Porque o arrependimento que não é acompanhado por fé, ele nos faz permanecer na mesma condição. Então, quando uma pessoa se achega a Deus, ela precisa se arrepender de tudo que ela fez e de tudo que ela era. O nosso relacionamento primário com Deus, nós não temos tempo para falar, estava bloqueado não só pelo que fazíamos, mas sobretudo por quem nós éramos. A partir de Cristo, como eu gostaria de ter tempo para falar disso, a partir de Cristo, o velho homem não tem mais acesso a Deus. Tudo aquilo que o homem, através de sombras, tipos, tinha acesso a Deus no antigo pacto, a partir da cruz, presta atenção, isso é fundamento. A partir da cruz, o homem só tem acesso a Deus através de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus não ouve mais o homem sobre sombras, tipos. Deus só aceita o homem através de Cristo. Então, quando uma pessoa se achega a Deus, ela precisa se arrepender de tudo que ela fez e de tudo que ela era. Deus, eu me arrependo de tudo que eu fui. Eu me arrependo
arrependo de tudo que eu fiz. E agora que ela se arrependeu de tudo que ela fez e de tudo que ela era, porque a cruz é o lugar dos meus pecados. A cruz é o lugar de arrependimento. O evangelho começa com arrependimento. A cruz é o lugar das minhas mazelas. Só que o evangelho não termina na cruz, ele começa na cruz. Se ele terminasse na cruz, nós estaríamos perdoados, mas ainda seríamos o mesmo, ou os mesmos. O evangelho começa na cruz, mas se fundamenta na ressurreição. Porque na cruz, a cruz fala de quem eu era e do que eu fiz. A ressurreição fala de quem eu sou e do que eu estou habilitado a fazer. E você sabe o que é interessante? Que nenhuma outra religião pode falar isso que eu acabei de falar. Nenhuma! Ainda que o cristianismo não é uma religião, mas inserido dentro da religião, como se fôssemos uma religião, nenhuma religião tem condições de falar. Por quê? A partir do momento que alguém morreu, existe um ponto final. Buda, Maomé e tantos outros. Ponto final. Fulano morreu, ciclano morreu. Ponto final. O que é que se escreve mais sobre ele? Sobre ela? Acabou. Cristo, o único que você não pode terminar a frase com um ponto final. Nunca um pregador poderia terminar uma mensagem falando Jesus morreu. Nunca, nunca, nunca. Esse evangelho, essa mensagem estaria incompleta. Jesus morreu. Não tem um ponto, tem uma vírgula. Mas, contudo, ressuscitou. E vive para todo sempre, sempre, sempre. Paulo disse, se não há ressurreição, nossa fé é vã. Comemos e bebemos que amanhã talvez morreremos. Se morremos com Ele, também ressuscitaremos com Ele. Nos identificamos com Ele na morte e nos identificamos com Ele na ressurreição. Eu gosto de expor isso assim. Na cruz, Ele se tornou como eu. Na ressurreição, eu me tornei como Ele. Eu era pecador, na cruz Ele se tornou. Eu era maldito, na cruz Ele se tornou. Eu estava separado do Pai, na cruz Ele se separou. Eu era pobre, na cruz Ele se tornou. Então a cruz é Ele se identificando comigo. E a ressurreição é eu me identificando com Ele. Uau! Isso é maravilhoso, cara. Então, ao me achegar a Ele, eu preciso de arrependimento, confissão sobre o que eu fiz e quem eu era. E agora que eu me arrependi de tudo que eu fiz e de tudo quanto eu era, agora eu preciso de fé para crer em tudo que agora eu sou e de tudo que estou capacitado por Ele para fazer. Eu me arrependo de tudo que eu era e de tudo que eu fiz. Por que, pastor? O senhor acha que a gente tem que se arrepender do que a gente era e não só do que nós fizemos? Porque quando eu não entendo que não tem a ver só com o que eu faço, uma pessoa que tem uma vida sem pecados em ações, ela pode se achegar a Deus e achar que é boa. Eu não roubava, eu não matava, eu não fazia isso, eu não fazia aquilo, eu não fazia aquilo. Então ela não tem muito do que se arrepender baseado no que ela fazia, porque ela não fazia muita coisa. Eu sempre tive uma vida tranquila, pastor. O homem não era pecador pelo que ele fazia. Ele era pecador por natureza, ele era pecador pelo que ele era. Então não importa o quão bonzinho você era, você estava condenado. Você estava perdido como eu. Então o evangelho não é para os bons. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então,
O arrependimento é sobre o que eu fiz. O arrependimento é sobre quem eu era. Só que agora que eu me arrependi de tudo que eu fiz, de tudo que eu era, eu agora preciso crer em tudo que eu posso, em tudo que eu sou. O arrependimento nos faz confessar o que fizemos. A fé nos faz crer que estamos perdoados. O arrependimento nos faz confessar o que nós fizemos. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Você confessou? Acabou. Agora eu creio. O quê? Pastor, mas eu estou sentindo assim um peso. Esse peso é do diabo. Esse peso é acusativo, é maligno. Se confessarmos os nossos pecados, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tem um advogado à direita do Pai. Jesus é o nosso intercessor. Ele está sentado à direita do Pai e Ele intercede por nós. Confessou? Não aceite mais um pensamento de condenação. Acabou. O arrependimento precisa ser acompanhado de fé. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Se deixamos um lugar, precisamos ir para o outro. Se deixamos um lugar, precisamos ir para outro lugar. Presta atenção, deixa eu explicar isso de uma forma sintetizada. Vivíamos no império das trevas, ok? Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. O arrependimento, irmãos, nos tira de um lugar. A fé deve nos fazer crer que já estamos em outro. Quando Deus tirou o povo do Egito, eles precisavam de um processo para entrar em Canaã, mas no coração de Deus eles já estavam lá. Porque aquilo que era um processo físico, ou aquilo que é um processo físico ou emocional, através da nossa mente, no mundo espiritual já é uma realidade. Presta atenção, quando eu me arrependo e não tenho fé, eu saí de um lugar, mas eu não cheguei no outro. Por quê? Porque eu não criei. Muita gente consegue se arrepender. O que ela não consegue? Crer. Ela saiu de um lugar, mas não consegue se ver em outro. Foi isso que aconteceu com o povo no deserto. Egito, Canaã, deserto. Saiu de um lugar, mas por não saber aonde estavam, morreram no deserto. Muitas pessoas estão morrendo sem saber aonde estão, quem são em Cristo Jesus. Tem gente que sabe que não está mais no império das trevas, mas ainda não descobriu onde está. Tem gente que sabe quem não é, mas ainda não descobriu quem é. Eu preciso ter clareza disso, irmão. Se eu sair de um lugar, eu preciso ir para o outro. Se eu me arrependi, eu já não estou mais neste lugar, eu estou em outro lugar. É por isso que eu preciso de fé. Eu confessei, agora eu creio que eu não estou mais aqui. O pecado já não é mais o meu Senhor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ei, se alegre. Pastor, eu não estou sentindo. Se você está em Cristo, você está sentado nas regiões celestiais. E o problema é que quando nós não entendemos isso, não desenvolvemos o entendimento de possessão. Possessão, não conquista. A igreja não está na terra para conquistar nada. Quando Deus deu a terra de Canaã, não era para eles conquistar, era para eles possuir. A terra já era deles. Você conquista o que você não tem. O que você tem, você só se apropria. Anota aí, quando for lá para 6 horas da tarde, você vai entender a frase. Eu vou conquistar. Vai conquistar o quê? Você não está aqui para conquistar. O que tinha que ser conquistado, Jesus conquistou na cruz do Calvário.
A saúde não é uma conquista. Ele conquistou. Uma vida abençoada não. Eu estou lutando para ser salvo. Vai lutando aí. Luta aí. Ele me salvou. E agora eu creio que eu sou salvo. Eu preciso entender isso, irmãos. Eu saí de um lugar, mas eu não estou vagando. Eu fui salvo, mas ainda estou no mundo, estou na desgraceira. Não, eu fui salvo, agora eu estou sentado nas regiões celestiais. À minha direita não tem diabo, acima de mim não tem diabo, à minha esquerda não tem diabo. Se você quiser olhar para o diabo, eu acho que não deveria, nem precisaria. Mas se quiser olhar, eu vou te dar uma dica como é que você olha. Pastor, não é tão simples assim, por falta de fé. O que é que está acima de Deus? Tem alguma coisa acima de Deus? Tem algum demônio acima de Deus? A Bíblia diz que Ele nos deu vida, juntamente com Ele, e nos fez assentar, Efésios 2:6, e nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais. Então eu estou sentado juntamente com Ele, em Cristo Jesus. Tem alguma coisa acima de Cristo? Tem ou não? Então por que você olha para cima? Você acha que o diabo está na mesma posição que Deus? E por que você olha para o lado? Pastor, o senhor falando é tão fácil. Não é eu falando. É o que Cristo fez que nos facilitou, que nos possibilitou, que nos deu condição. Você não deveria acordar todos os dias para conquistar nada. Era só para possuir. Nós não somos uma igreja militante, nós somos uma igreja triunfante. Triunfamos sobre aquilo que Cristo venceu. Pastor, e o diabo? O senhor não encara ele? Encaro, mas não para vencê-lo. Ele foi vencido. Eu encaro ele para dizer, o seu burro. Presta atenção. Você sabe qual é a diferença maior do diabo para nós? É que se o diabo tivesse sido, se o diabo tivesse nascido de Deus, teria jeito para ele. Mas como ele foi criado por Deus, não tem jeito. Deus reconcilia o que sai dele, não o que ele cria. É por isso que o seu corpo não é reconciliado. O seu corpo vai ser sepultado. Porque Deus não restaura o que ele cria. Ele só restaura o que ele gera. Seu corpo foi criado, não saiu de Deus, veio da terra e vai voltar para a terra. Carne e sangue não pode herdar o reino. Isso aqui é corruptível. Agora o nosso espírito não. Então o diabo não tem filiação. Por isso que ele não tem restauração. Anjos não têm restauração. Anjos caídos? Não. Por quê? Porque eles não têm DNA, eles não têm paternidade. Eles são obras das mãos de Deus. E nós também somos obras das suas mãos, mas também somos filhos. O nosso corpo é obra da mão de Deus. Nosso espírito não. Dá para entender isso? Se você entender quem você é, por toda a vida você estará em vantagem sobre o diabo. Se eu entendo quem eu sou em Cristo e por causa de Cristo, o diabo já está em desvantagem. Porque o que eu sou em Cristo, ele nunca foi e nunca será. O que nós somos em Cristo e por causa de Cristo, o diabo nunca foi e nunca será. Um dia ele disse: subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Deus diz: façamos um homem à nossa imagem. O diabo diz: subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Deus diz: façamos um homem à nossa imagem. O que o diabo sonhou em se tornar, nós somos de nascença.
O alvo, o sonho do diabo é a nossa natureza. É como se o diabo olhasse para cada um de nós e dissesse: meu sonho é ser como você. E você diz para ele: não sinto nada, para não dizer que sinto muito. Não sinto nada, você nunca será. Natureza, DNA. É por isso que o diabo só tem o seu passado, porque o seu passado está ligado a quem você era. O diabo nunca condena alguém sobre o futuro, porque o seu passado pode estar manchado, mas o seu futuro é uma folha em branco. Ele pode dizer quem você foi, não quem você é. Ele pode dizer o que você fez, não o que você fará. Tem gente que me pergunta pelas redes sociais: o senhor prega o evangelho de uma forma tão fácil? Eu falei: é fácil demais, como diz o cantor, a gente é que complica tudo. A gente está tentando quebrar o que Jesus quebrou, é por isso que a gente está fazendo campanha de quebra de maldição. A gente está tentando quebrar a nossa carga hereditária, sem entender que a partir de Cristo eu faço parte de uma nova raça. Pastor, é que o médico falou assim que é minha genética. Você não tem mais nada do velho homem, você está num corpo corruptível, mas que quem deve governar ele é o Espírito. Eu nem comecei a pregar isso aqui ainda, irmão. Então, se nós deixamos um lugar, precisamos ir para outro. O povo saiu do Egito, mas nunca conseguiu entender Canaã. Por quê? Porque todas as vezes que eles tinham um problema, eles se viam em Canaã. E tem textos na Bíblia que diz que no coração deles, eles voltaram para Canaã. Quando você não tem consciência de destino, você vive escravo do passado. Quem não tem consciência de destino. Pastor, e o que o senhor define como destino? Origem. Destino? É origem? Deus não te leva para o futuro. Deus te leva para o começo. É por isso que começa com o jardim e termina com o jardim. É por isso que começa com a árvore da vida e termina com a árvore da vida. É por isso que começa com o casamento e termina com o casamento. Por quê? Porque você não vai para um novo, você vai para a origem. João capítulo 16, você pode abrir comigo? João capítulo 16, nós vamos ler do versículo 7 até o 11. João 16, do 7 ao 11. Uau, isso mexe comigo. Seu maior problema não é o diabo. Seu maior problema é a sua ignorância. A falta de poder não está ligada àquilo que nós iremos receber. A falta de poder é a falta de consciência que nós temos acerca de quem nós somos em Cristo Jesus. Pastor, o senhor fala do homem como se o homem fosse muita coisa. Ele não é muita coisa por causa de si. Ele é muita coisa por causa de quem o criou. Todas as vezes que eu deprecio o produto, eu questiono o fabricante. Como diz um grande pregador no Brasil, humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Imagine alguém dizendo, Jesus sentado à direita do Pai, e alguém dizendo: Deus maravilhoso, aleluia, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó,
Venho diante de ti, Senhor, mesmo sabendo que sou pó e cinza, um verme, alguém que não presta para nada. Ó, que oração maravilhosa. Por que o Senhor entonou a voz? Porque quem geralmente fala isso, ele entona. Eu quero te dizer, Senhor maravilhoso, que mesmo sendo como uma folha seca caída pelo chão, eu venho diante de ti, mesmo não prestando para nada. Parece que eu estou vendo o Pai tocando em Jesus, dizendo: qual foi a época que a gente fez essa coisa imprestável? Quando foi que a gente fez essa porcaria? Quando você compra um carro zero, uma das coisas que tem no para-brisa é um monte de adesivos. Você já parou para prestar atenção nisso? Aqueles adesivos está ligado à parte elétrica, a parte que não sei o que, parte, e está tudo dizendo ok, aprovado, 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 aprovado. Porque antes daquele carro ser vendido, ele foi testado. E só liberaram ele depois que todos os testes deram positivo. A Bíblia diz no livro de Isaías que Deus é um Deus que anuncia o fim desde o princípio. Isso significa que antes que você sair de fábrica, Ele testou você. Por mais que você não veja, diante do céu está escrito: aprovado, 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 aprovado. Sobre as tentações, aprovado. Sobre a doença, aprovado. Paulo disse: eu estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir. Ele só não diz o passado. Estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem as coisas do presente, nem do porvir. Por que ele não diz nem o passado? Poderá nos separar do amor de Deus, porque o passado pode te separar do amor de Deus. Eu preciso me arrepender, mas eu preciso ter fé para crer que o arrependimento me tira de um lugar e me coloca no outro. Ao nascer de novo, fisicamente eu continuei no mesmo lugar, mas espiritualmente o lugar que eu estou não tem nada a ver com o lugar que eu vivia. Pastor, como é difícil entender isso? Não é difícil, é necessário apenas crermos. Eu nasci de novo. É que os homens estão fazendo isso, os homens não estão fazendo nada. Eles não estão fazendo nada. Oh, nós ficamos de ler João, né? João 16, verso 7 até o verso 11. Leia isso comigo, por favor. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Verso 8. Quando ele, quem? O Consolador, o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá. Só uma pergunta, ele virá ou ele já veio? Ele já veio. Então, aqui Jesus estava falando do futuro, mas para nós já é passado, ok? Quando ele vier, convencerá o mundo. Nós vivíamos no mundo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora ele vai explicar o versículo. Agora ele vai explicar. Ele diz que quando o Espírito Santo vier, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9. Do pecado, porque não creram em mim. Ele vai convencer o mundo do pecado, porque não creram nele. Você creu em Jesus? Ok. 10. Então 9. Do pecado, porque não creram em mim. 10. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Presta atenção, deixa eu quebrar um conceito aqui. Tem gente que quando peca diz assim: pastor, o Espírito Santo me convenceu do meu pecado. Não. Ele te convenceu do pecado quando você não cria em Jesus. Ele não convenceu do pecado hoje? Que heresia, pastor. Ele não te está convencendo do pecado. E do que ele está me convencendo? Da justiça. A palavra justiça aqui
No grego é dikaiosune, estado daquele que é como deve ser. Condição pela qual o homem é aceito diante de Deus. Quando nós pecamos, o Espírito Santo diz, você não é isso. Isso não faz parte da sua natureza. Do pecado, porque não creram em mim. Ele convence o homem do pecado que ainda não crê nele. Mas da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Agora ele está falando para os discípulos. Ele convencerá o mundo do pecado porque não creram em mim. Agora ele vai falar para os discípulos. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E não me vereis. Ele não está falando mais, o mundo não me verá. Ele está dizendo, vocês não me vereis mais. Então todas as vezes que você estiver diante de uma situação, ele vai convencer vocês de quem vocês são. E o juízo, pastor? O juízo não é para quem creu. O juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Nós fomos convencidos do pecado. Hoje não somos convencidos do pecado, somos convencidos da justiça. Ixi, irmão, isso dá um rolo na internet para me apanhar um ano. Pastor, ele não convence a gente do pecado, então a gente pode fazer o que quer. Ele não convence você do que você faz. Ele convence você de quem você é. Porque você só vive em pecado quando você ainda não entendeu quem você é. Quem nasceu de novo, irmãos, não pode mais viver pecando. Porque o que permanece nele é a divina semente. O pecado é natural para quem não nasceu de novo. Para quem nasceu de novo, natural é uma vida de santidade. Já imaginou a igreja brasileira entendendo isso, irmão? Uau! O Espírito Santo, ele não convence o homem apenas do pecado. Ele também convence o homem da justiça. E o que isso significa? Significa que ele não só nos convenceu acerca de quem nós éramos, mas também nos convence acerca de quem nós somos. Quando ele nos convenceu do pecado, era acerca de quem nós éramos. Quando ele nos convence da justiça, é acerca de quem nós somos. Ele está dizendo, por que você está vivendo dessa forma? Você não é isso. Por quê? Isso não faz parte. Pastor, mas eu fiquei tão mal. Sim, porque você comeu uma comida que não faz parte do seu organismo. Ei, irmãos, aquilo que nos torna ultra, mega, santo, para o reino espiritual, é um estado de natureza comum. Olha como fulano é santo, para Deus está dizendo, ele é normal. Santidade no mundo espiritual é estado de natureza comum. Agora, quando um santo começa a viver em pecado, sabe o que os céus diz? Ficou doido. Pirou o cabeção. Viajou na maionese. Isso não faz parte dele. Aqui ninguém faz isso. Irmãos, nós fazemos parte de um reino onde não tem maldição. Nós fazemos parte de um reino onde não tem necessitado. Nós fazemos parte de um reino onde o diabo não tem poder. Nós fazemos parte de um reino onde o rei, simplesmente, basicamente, é o nosso Pai. Você fala do evangelho como se só fosse coisa boa. Você está sempre falando coisa boa para a gente, que Deus sempre quer coisa boa. Eu acho tanta hipocrisia quando alguém fala isso, porque ninguém olha para um filho e fala, eu quero muito que você passe fome, que você se dê muito mal na vida. Semanalmente, no Store que fala do WhatsApp? Status, perdão. No status do WhatsApp do Renan e da Luma tem foto do neném. Como é o nome dele? Isaac. Tem foto dele. É o menino dormindo. Olha que descanso. É o menino se esticando. Olha que folga. Olha que não sei o quê. Imagine o pai ou os pais olhando e falando assim, tomara que você sofra muito na vida. Passa fome para você aprender. Seria normal isso? Vamos, gente, pensa comigo. Não precisa nem de revelação, só precisamos ser sinceros. Algum pai
Deseja que seu filho passe fome? Se Deus quiser, você vai quebrar muita cara na vida. Aleluia, glória a Deus. Isso vai me glorificar muito, meu filho. Eu vou me sentir tão bem quando eu ver que você não tem nem o que comer. Por que você não quer nada de mal para o seu filho e acha que Deus fica olhando para você e dizendo, sofra? Isso me glorifica. Se isso não for hipocrisia, irmãos, é burrice de pai, mãe e parteira. A Bíblia diz, eu que sei que pensamentos que eu tenho acerca de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Ei, por que você fica pensando mal de você se seu pai só pensa bem? Ei, deixa eu dar uma viajada no mundo fantástico de Bob. Tem hora que eu imagino Deus olhando para mim dizendo, arrebenta o diabo, acaba com ele. Você é maior que ele. Dá moral para ele, não. Deus, e se ele me matar? Ele só vai te empurrar para mais próximo de mim. Se nós vamos num velório aqui de alguém que nasceu de novo, nós podemos chorar, mas eu tenho certeza que o céu não é esse sentimento. Isso não é maravilhoso, irmãos? Ter o Espírito Santo dizendo para mim assim, você é filho. Da onde o Senhor tirou isso? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos o quê? Bastardo? Amaldiçoado? Pecadores? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que você acha que Deus tem para você herdar ou Ele não tem nada? Se essa mensagem está te incomodando, não é a mensagem que está te incomodando, é a tua mente religiosa que está te condenando. Eu só estou pregando a Bíblia. Então, o verdadeiro arrependimento, vamos terminar. O verdadeiro arrependimento nos liberta do passado e nos coloca em uma nova realidade. Arrependimento e fé. Quem nós éramos e quem nós somos. Quando eu me arrependi acerca de quem eu era e do que eu fazia, eu vivia num lugar, numa condição, eu tinha um outro pai. Agora eu nasci de novo e eu creio que eu nasci de novo. Meu pai é outro. Eu estou em outro lugar. Eu tenho uma nova vida. Irmãos, é aqui, ó. A fé não é daqui, mas isso daqui precisa ser renovado. Presta atenção. Chris Vallotton diz assim: bons pensamentos podem mudar seu comportamento, mas só o novo nascimento pode trazer uma nova natureza. É errado ter bons pensamentos? Não, mas eu não estou tentando pregar nessa manhã só sobre bons pensamentos. Eu estou falando sobre o novo nascimento que traz uma nova natureza que deve me fazer pensar diferente. Porque tem gente que tenta mudar a mente, mas não adianta mudar a mente sem mudar a natureza. Não tente resolver o homem do meio para frente. O homem foi prejudicado, ferido, machucado no espírito, afetou a sua alma e se manifestou no corpo. Mas ao nascermos de novo, nós somos restaurados no espírito, estamos sendo restaurados na alma e seremos glorificados no corpo. É isso que nós precisamos entender. O problema é que quando você sabe que você é filho, você sabe o DNA que você carrega, e não é apenas o DNA do que você tem. Eu não gosto muito de separar ter e ser, eu não gosto disso. Para mim Deus não tem, Deus é. Eu não gosto muito, tá? Eu não gosto muito. Eu não gosto de ter e ser. Para mim, o ter é a manifestação de quem eu sou. Amém? É o fruto da árvore. Mas poder não é o que eu tenho. Poder é quem eu sou. Por quê? Porque eu sou filho de quem eu sou. O Espírito que ungiu Jesus está sobre mim. Poder
não é a manifestação de um estado místico. Poder é a manifestação como reflexo de uma consciência. Quando você encontrar um enfermo, aquilo deve te incomodar. Como você encontrar um necessitado, aquilo deve te incomodar. Uma prostituta deve te incomodar. Por quê? Porque aonde você vive, não tem enfermo. Não tem necessitado. E como você se manifesta a partir da consciência de onde você vive, quando você encontrar alguém enfermo, você fala, não. Isso aqui não é normal no meu país. Olhe para mim. O verdadeiro amor de Deus em nós não vê apenas a necessidade das pessoas, mas sobretudo o valor das pessoas. Vou repetir. O verdadeiro amor de Deus não faz a gente apenas dar comida para quem tem fome. Isso faz parte. O verdadeiro amor de Deus faz você olhar para um mendigo e dizer, no plano original você é um príncipe. E quando você ganha alguém, evangeliza alguém, você não está simplesmente dando para ela uma eternidade. Agora você está salvo, isso está dentro. Quando você ganha alguém para Jesus, você está restaurando a realeza que foi perdida. Eu gostaria que você que está nos assistindo, não sei se você tem coragem, repita comigo. Se você é homem, diga comigo assim, eu sou um príncipe. Se você é uma mulher, diga, eu sou uma princesa do Senhor. Eu sou uma realeza. Quem você pensa que é? Não é acerca de quem eu penso, é acerca de quem ele pensa que eu sou. Novamente, se você descobre quem você é em Cristo e por causa de Cristo, porque eu não estou falando do seu valor fora dele você não tem valor. Se você descobre quem você é em Cristo, o diabo já está em desvantagem. Sem fé, para recebermos o perdão do pecado, jamais viveremos sobre a realidade da justiça. Presta atenção nisso. Presta atenção nessa frase. Você deveria anotar ela, imprimir ela, escrever ela. Sem fé, para recebermos o perdão do pecado, jamais viveremos sobre a realidade da justiça. Sem fé, para recebermos o perdão do pecado, jamais viveremos sobre a realidade da justiça. Sem fé, para recebermos o perdão de quem nós éramos, jamais viveremos sobre a consciência, sobre a realidade da justiça de quem somos. Escute o que eu vou te falar. Se nós entendêssemos nessa manhã por revelação, porque isso que eu estou falando só é possível ser desfrutado por revelação, se nós entendêssemos nessa manhã por revelação quem nós somos, eu tenho certeza que seríamos curados, ou pessoas seriam curadas de forma instantânea, pessoas teriam uma semana de milagres, de suprimento, porque ninguém que é filho de um rei vive em escassez. Ninguém. Essa semana saiu a notícia da morte de um príncipe. Foi isso? É príncipe, não é isso? Ele? Duque, né? Acabou. Rebaixei o camarada. Sabe onde é que ele foi encontrado morto? Alguém leu?
Estava numa guerra. Mataram ele. Hã? Não foi não? Você sabe onde é que acharam ele? Estava escrito assim: ele foi achado, encontrado morto em um dos palácios. Eu falei: ah, Deus, como eu quero morrer assim. Aqui nobreza, irmão. Foi encontrado morto em um dos palácios. Quantas notícias você leu de pessoas que morreram assim? Eu não sei, você não sabe me dizer qual foi a última vez que você leu que alguém foi encontrado morto sobre um palácio. Foi encontrado morto no baile funk, foi encontrado morto não sei aonde, foi encontrado morto não sei o que, na boca de droga, foi encontrado morto. Agora foi encontrado morto em um dos palácios. Esse é o lugar que a gente deve terminar nossa história na terra. Pastor, a gente não tem que terminar na guerra. Que guerra que você está tentando terminar? A guerra Jesus venceu, cara. Por que você não morre no palácio? Dr. Miles Monroe escreveu uma frase alguns anos atrás e ele dizia assim: um exército de ovelha liderado por um leão é mais poderoso do que um exército de leão liderado por uma ovelha. Um exército de ovelha liderada por um leão é mais poderoso do que um exército de leão liderado por uma ovelha. A igreja entendeu sobre ser ovelha. A igreja entendeu sobre o que é ser servo. O que a igreja não entendeu ainda é o que é ser filho. Pastor, mas a Bíblia quer. A Bíblia deseja que a gente pense como ovelha. A Bíblia deseja que você tenha momentos de ovelha, mas tenha mentalidade constante de filho. Você não pode ser ovelha o tempo todo, né? A Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda ao matador, mas ele não morreu, ele não ressuscitou como ovelha. Você quer ver como é que Deus não quer você como ovelha o tempo todo? Leia Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente. Deitar-me faz em verde pasto. Pasto é lugar do quê? De ovelha. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente. Águas tranquilas. Ainda que eu ande... deixa eu abrir, para a gente ler de forma mais clara. Salmo 23. Não precisa você abrir, não. Deixa eu te mostrar isso aqui. Salmos 23. Para mim ler de forma correta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ó, aqui você começa com uma mentalidade de ovelha. Ó, leva-me para junto de águas tranquilas. Leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, ou a tua vara e o teu cajado me consola. Olha o 5. Prepara-me uma mesa. Mas você já viu alguma ovelha sentando na mesa? Já não. Lugar de bicho é no pasto. Começa no pasto, mas termina onde? Ele está dizendo, seu primeiro estado é ovelha. Mas eu quero que você termine como um príncipe sentado numa mesa. Na presença dos teus inimigos. Você vai estar na presença deles, mas você vai estar sentado. O grande problema, irmãos, é que a gente começou, mas a gente não progrediu. A gente começou no pasto e ainda continua no pasto. Ei, Davi começou cuidando de quem? Terminou cuidando de ovelha? Você sabe qual é o problema da igreja? É que quando ela não desenvolve entendimento, ela mantém o povo sempre como ovelha. Nós sentamos como ovelha, nos alimentamos como ovelha, mas precisamos ter mentalidade de filhos.
Eu quero ser uma eterna ovelha. Não, você vai ter que ter momentos de ovelha para sentar e se alimentar. Mas quando levantar, para de ser ovelha. Olhe para mim, olhe para mim. Ó, coração de criança, cabeça de rei. Coração de menino, cabeça de homem. Aqui ele governa e eu me prostro. Aqui eu governo e o mundo se prostra. Aqui, aqui ele é tudo. Senhor Jesus, eu venho aos teus pés, lançar minha coroa, está aqui. Aqui ele é rei. Aqui eu sou rei. Padrão de pensamento determina padrão de comportamento. Eu preciso descobrir como ele pensa a meu respeito e pensar como ele pensa. Você tem direito a pensar mal de você. Tem, pastor? Tem. O dia que você encontrar na Bíblia um pensamento mal dele sobre você. Manda para mim. Manda para mim, se você achar. Ontem, à tarde, eu saí da oração, almocei, deitei um pouco. E lembrei de um texto de Provérbios, não vou lembrar onde é que está, acho que está em Provérbios 20, só vou citar para vocês. Vi uma coisa estranha, Salomão falando, eu vi uma coisa muito estranha na terra, príncipes andando a pé, e escravo andando a cavalo. Eu vi uma coisa muito estranha, Salomão disse. Príncipes andando a pé. E escravo andando a cavalo. Quando você não anda sobre aquilo que corresponde à sua natureza, alguém vai andar. Ei! Quando você não assume o que Cristo fez, o diabo vai possuir aquilo. Vi uma coisa muito estranha. Príncipes andando a pé. E escravo andando a cavalo. Você está andando a pé, alguém está montado no seu cavalo. E se você achar pior, para quem vive na macumba, você é o cavalo dele. Você era para estar montando num cavalo, o diabo vai lá e chama você de cavalo e monta em você. Ele faz a Bíblia ficar oposta. Ah, era para você andar no cavalo, então eu vou andar em você, meu cavalo. Não é assim que a macumba chama as pessoas? Os demônios chamam as pessoas, meu cavalo. Nós precisamos de uma ira, irmãos. Contra nós, contra a nossa mentalidade. Não vou viver mais. Eu falei, eu vou imprimir esse versículo, mais um que vai para o meu lugar de oração. Eu não vou deixar mais ninguém montar no meu cavalo. O cavalo é meu. O cavalo é meu. Ninguém vai montar no meu cavalo, eu não vou ficar mais andando a pé. Agora, o interessante é que Salomão não diz por que alguém estava montado no cavalo. Salomão não diz por que alguém estava andando a pé. Ele falou, eu vi uma coisa esquisita. Príncipes andando a pé, enquanto escravos andavam a cavalo. Sabe por quê? Porque se você é um escravo, tem gente no mundo que é escravo. As pessoas no mundo são escravas. Mas se ela tiver uma mentalidade melhor que a sua, ela vai andar no lugar que é seu. Quer que eu continue? Eu vou até 13h. Você quer? Você sabe por que nós estamos sendo aprisionados pela injustiça? Porque escravo está montado naquilo que era nosso.
Você sabe por que os nossos filhos estão sendo educados de forma ideológica? Porque escravos estão andando naquilo que era nosso. Quer mais? Você sabe por que as riquezas estão na mão dos ímpios? Porque nos ensinaram que ser pobre é santo. Se você pensa dessa forma, pega o número da minha conta e transfira tudo que você tem. E seja feliz. Não é muito bom ouvir essas coisas não, né, gente? Tem gente andando no seu cavalo. Cleiton, vê senão a gente não termina, cara, velho. Ô, Rogério, não deixa ninguém montar no cavalo, não, mano. O Rogério gosta muito de cavalo, gente. Ele cuida de alguns cavalos. Ele tem amizade com o pessoal. É tipo um aras, né, Rogério? Ele ama cavalo. As fotos que ele posta é sempre cavalo. A gente poderia pegar esse versículo e dizer assim: vi casamentos de escravos andando a cavalo, enquanto casamentos de príncipe estavam a pé. Sua casa é um palácio. Sua família é a realeza. Vá para a mesa. Se alimente. Faça da sua mesa um altar. Coloque os melhores talheres na mesa, os melhores pratos. Pastor, mas a comida não é boa. Tenha talheres, pratos. Vai ter só arroz, não interessa. Aqui é lugar de realeza. Arrependimento e fé. Quem eu era e quem eu sou. Quem crê em Jesus está salvo. Quem renova sua mente desfaz as obras do diabo. Deus está nos despertando para uma realidade maior, para dimensões maiores. Se coloque de pé. Se você que está na sua casa também, se pudesse colocar de pé. Oh, Jesus. Vamos, ore em outras línguas. Ore em outras línguas. Fale com o Senhor. Aleluia. Ore em outras línguas. Espírito de Deus nos convence nessa manhã. Nos convence da justiça nessa manhã. Nos convence da justiça nessa manhã. De quem nós somos, como igreja, participantes do corpo de Cristo. Nessa manhã nós ceiamos, nós comemos do corpo, nós bebemos do sangue. Somos participantes do sangue, da vida, do corpo. Riala bababala macandarabaçu. Riala bababaranda, riala suricandaraçu.
Fogo em seus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Aleluia! Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Ah! Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, Eu ainda eu tenho. ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai
ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Aleluia! 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 Riela baba baba la baba baba kota robe kanaye. Arieta la baso baba mama ye la bako ro dere baso. Riela baba baba la bakoto ye. Riela baba baba la baba baba koto ro dere baso. Em autoridade! Em autoridade! Em autoridade! Levante suas mãos aos céus, o mais alto que você puder. O lugar que é seu, assuma o lugar que é seu. Este lugar te traz autoridade diferenciada. Este lugar te traz uma visão diferenciada. Porque este é o lugar que Ele separou para ti. Isso de canano se de alamano, isso de canamaie. Que a autoridade seja liberada, a ousadia e intrepidez. Esse é o lugar, esse é o lugar, esse é o lugar que Ele te deu. Aleluia! Só de caia sua de la mano, sua de calababanae. Oh!
responsáveis. A chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho fome. Xodecalabababá. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Humildade não é se diminuir. Humildade é reconhecer quem é a minha fonte, quem é a minha santidade, quem é o meu Pai. Por que eu sou quem eu sou? Eu sou dependente dEle. Ele é a minha vida, Ele é a minha paz, Ele é o meu socorro, Ele é a minha condição. Libera o leão! Libera o leão! Libera o leão que está dentro de ti! Oh, yeah. De Calamanaia, Rashuidele Manai, A minha oração para a igreja brasileira é para que a justiça de Cristo seja estabelecida na nossa mentalidade. Nós não somos mais uma religião. Nós somos a extensão dos céus na terra. Nós somos a expressão de Deus na terra. A Bíblia nos diz Cristo em vós. E nós podemos assumir na primeira pessoa: Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança da glória. Você pode dizer nessa manhã: Cristo em mim é a esperança da glória. Somente Cristo em você haverá esperança para a terra. A criação aguarda, geme pela manifestação dos filhos. Pela manifestação, nós precisamos assumir a responsabilidade. Nós precisamos nos tornar responsáveis para manifestar os céus na terra, para expulsar demônios, curar os enfermos, proclamar que o reino de Deus está em nós e entre nós. Uau! nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Uau! Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Aleluia. Eu preciso encerrar. Eu me lembro
Eu me lembrei nesse momento de uma frase de Smith Wigglesworth diz: os 1000 vezes maiores por dentro do que por fora. Nós somos 1000 vezes maiores por dentro do que por fora. Eu tenho uma boa notícia para você. O que é unção? Unção não é aquilo que desce do céu sobre nós. Unção é o que está em nós e sai para fora. Unção não é o que vem do céu sobre nós. Unção foi o que foi depositado em nós e sai para fora. Eu quero declarar que nesse tempo, os filhos vão se manifestar com curas, sinais, prodígios e maravilhas. Nesse tempo, empresas serão abertas, negócios que se tornarão internacionais, empresas que se tornarão internacionais, empresas que se tornarão internacionais. Escute, esse é o tempo de ideias nascerem, esse é o tempo de projetos nascerem. Ei, esse não é tempo de escassez, isso é tempo de transferência de riquezas. Uau! Isso não é tempo de escassez, é tempo de transferência de riquezas. Quantos recebem? Quantos recebem? Quantos recebem? Oh! Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Eu creio que até amanhã essa mensagem vai estar no canal. Eu quero te convidar a ouvir essa mensagem 4, 5 vezes. Não porque eu preguei, mas porque o Espírito falou. Eu quero que você ouça essa mensagem, compartilhe ela. Eu creio que estamos começando uma semana de milagres, de poder. Eu abençoo a tua casa, a tua família. Eu abençoo o teu deitar, o teu levantar, a tua entrada e a tua saída. Quando eu falo que eu abençoo, é porque você já é abençoado. Eu simplesmente estou ativando aquilo que você já é. Não tenha medo, não há o que temer. Eu libero cura, sinais, prodígios e maravilhas. Milagres se manifestando. A luz dissipando o poder das trevas sobre o nosso país, a nossa nação, sobre a igreja, sobre o lar de cada família. Eu declaro que haverá pão na mesa de cada brasileiro. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o gozo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com cada um de vós, hoje e para todos sempre. Deus te abençoe e uma semana poderosa em nome de Jesus.